irmãos? Irmãos, antes de iniciar o vídeo, como de costume, vou fazer aquela indicação para vocês. Vou indicar hoje o canal do irmão Clever. O canal se chama O Sétimo Milênio. Irmão, esse rapaz ele é um jovem, bem jovem mesmo. E ele tem vídeos sensacionais, irmãos. Eu aprendi muito com os vídeos dele. Ele explica de uma maneira assim que prende a atenção. Então, tem um estudo lá sobre as duas casas de Israel, irmãos, sensacional. Para você que não conhece, vai lá. Vou deixar o link, já vou deixar o link desse estudo das festas, da casa de Israel para vocês, tá? Então vai lá, clica e se inscreve no canal do irmão Clever, O Sétimo Milênio, tá? Então fique com o vídeo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho do Reino. Meu nome é Anderson e hoje, irmão, nós vamos fazer um estudo a respeito das festas de Deus. Vou tentar demonstrar as festas de Deus por um ângulo que tem sido ignorado, tanto pelas pessoas que não conhecem as festas, pelas pessoas que conhecem as festas. Existem dois extremos, né? O fato das pessoas ignorarem as festas de Deus do Antigo Testamento, pelo fato de estar no Antigo Testamento, elas acabam achando que não tem importância, que aquilo era algo determinado para o povo de Israel naquela época, não sabendo eles que todas aquelas coisas eram sombra para nós hoje. Existe também outro extremo, né? Que as pessoas elas pegam as festas e aplicam ela de maneira escatológica. Não é errado as pessoas aplicarem as festas de maneira escatológica, porque as festas elas foram deixadas para nós entendermos os tempos de Deus. Então, esse outro extremo é correto. Só que tem o meio disso tudo, que as pessoas acabam ignorando. Paulo ele não ignorou esse meio. Paulo ele não ignorou e tentou ensinar isso nas cartas que ele escreveu. Então nós vamos tentar ver isto hoje aqui. Qual é esse meio que nós podemos dizer, que nós podemos aplicar aqui? Não devemos ignorar as festas e não devemos apenas aplicar as festas de maneira escatológica. Porque as festas também servem para nós como manual de vida, como um guia de vida. Jesus ele diz em João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho. Então, se ele diz que ele é o caminho, nós devemos entender que nós devemos seguir as suas pisaduras, que nós devemos caminhar por onde ele caminhou. Compreende? Então, se as festas de Deus se aplicaram à vida de Cristo aqui, nós devemos entender também que essas festas devem ser aplicadas na nossa vida hoje, de maneira dia após dia. E às vezes, irmãos, acabamos ou ignorando ou interpretando apenas de maneira profética, escatológica e tentando entender o tempo do fim. Isso é válido tentar entender o tempo do fim para estar preparado e para preparar as pessoas. Mas nós devemos entender que nós não chegamos na última semana. Nós devemos entender que o anticristo ainda não se manifestou. Nós devemos entender que o fim das 70 semanas ainda não chegou. Então nós devemos aplicar essas festas hoje, para nós vivermos hoje.
Então eu vou tentar trazer para vocês de maneira direta, para que vocês, a partir de hoje, comecem a aplicar na vida de vocês as festas de Deus, que serviram de guia para a vida do nosso Mestre Jesus, porque ele seguiu as festas, ele cumpriu as festas, e também vai nos servir de guia, de manual de como devemos viver e como vamos viver. Amém? Então, para você que não conhece, acredito que as pessoas que me acompanham, num modo geral, conhecem as festas de Deus. Mas para você que não conhece, procure pesquisar. É um assunto assim de extrema relevância. E se você não leu sobre as festas, eu vou deixar para vocês o capítulo 23 de Levíticos. O capítulo 23 de Levíticos descreve todas as 7 festas, sendo elas Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Amém? Então são as 7 festas que determinam todo o calendário de Deus. Na própria tradução dela, diz que essas festas são os tempos determinados por Deus. Então, se você quer entender a fundo o livro de Apocalipse, se você quer entender a fundo as profecias, você precisa entender essas festas. Amém? Então, nós vamos tentar hoje mostrar para vocês, pelo menos aplicar uma festa, uma ou duas festas na nossa maneira de viver. Amém? Irmãos, Paulo, em sua carta à igreja de Colossos, ele diz assim, então diz assim em Colossenses, no capítulo 3, até o versículo 5, vou ler para vocês. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Até aqui. Irmãos, nesse trecho, Paulo ele descreve 3 festas de maneira resumida, de maneira implícita nesse texto. Paulo ele demonstra que as festas elas se aplicaram a Cristo, mas também se aplicam à nossa vida. Paulo ele começa dizendo assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. A ressurreição, a ressurreição é uma realidade da festa das primícias. Compreende? Então, Cristo, ele cumpre a realidade disso, que ele ressuscitou. E a figura da ressurreição de Cristo estava sendo demonstrada na festa das primícias. Mas Paulo, ele não resume apenas a Cristo, mas ele diz para nós: portanto, se já ressuscitaste. Ou seja, a festa das primícias, elas também se aplicam a nós. Nós percebemos aqui, irmãos, que Paulo, ele aplica as festas em nossa vida, como se elas tivessem concluído já o seu trabalho. Paulo, ele sempre descreve nas suas cartas de uma maneira totalitária, como tudo já tivesse se cumprido. Isso é uma maneira que Deus ele demonstra a sua palavra para nós, mas nós devemos entender que isso é gradativo.
A palavra de Deus, irmãos, em nossa vida, ela se cumpre como uma escada, de maneira gradativa, degrau por degrau, dia após dia. Ela vai crescendo. Paulo, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, se não me falha a memória, de glória em glória, ou seja, de revelação em revelação, nosso homem interior, ele é manifesto através dessa glória em glória, revelação em revelação. Então, quanto mais nós entendemos a palavra e mais nós praticamos a palavra, as palavras que estão escritas nesse livro, elas se tornam cada dia maior em nossas vidas. E isso que está escrito aqui começa a se aplicar, começa a crescer dentro de nós, de maneira a abraçar todas as nossas atitudes, abraçar a nossa família, abraçar aqueles que estão à nossa volta. E esse ciclo ele vai aumentando, esse círculo ele vai aumentando de maneira gradativa. Compreende? Então, Paulo ele disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. No versículo 3 ele disse: porque já estáis mortos. Então hoje nós vamos tentar entender a Páscoa. Como eu disse, 7 festas. A primeira dela, Páscoa. O que foi a Páscoa? Então a Páscoa, ela foi uma festa que se inicia quando o povo de Israel ele estava lá no Egito. Quando o povo de Israel ele estava no Egito, o anjo da morte ia passar sobre o Egito. Deus ele disse para o povo para sacrificar um cordeiro e comer da carne daquele cordeiro e passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas das casas e entrarem dentro das casas. Então, a Páscoa era uma figura da pessoa de Cristo. Compreende? Quando o Senhor vier na terra, quando Cristo voltar para executar a sua ira, assim como ele veio, assim como o anjo da morte veio no Egito, executar a ira de Deus sobre o Egito, todos aqueles no Egito que estavam dentro das casas e o sangue do cordeiro estava nos umbrais da sua porta, o anjo da morte não entrou. Então a Páscoa ela era uma figura para nós, que quando Cristo ele voltar para executar a sua ira, todos aqueles que tiverem o sangue desse cordeiro em seu coração, nos umbrais das portas, no coração, a ira de Deus ela não vai recair sobre essa pessoa. Compreende? Então a Páscoa ela era uma figura de Cristo para nós, mas vamos aplicar ela agora em nós. Hoje nós praticamos a festa da Páscoa em nossa vida, não sacrificando um cordeiro por nossos pecados, porque o sacrifício pelo pecado já foi feito, mas nós sacrificamos a nossa carne de maneira a agradar a Deus, de maneira a louvar a Deus. Compreende? Por isso ele disse no versículo 5: mortificai os vossos membros. O que é mortificar? É matar os desejos da nossa carne. Então, todos os dias, quando nós observamos o pecado e nós negamos o pecado, nesse momento nós estamos aplicando a festa da Páscoa em nossa vida. Compreende? Estamos sacrificando a nossa carne de maneira a agradar a vontade de Deus, matando o nosso eu para agradar a Deus. E quando nós cumprimos essa festa, irmão, em nossa vida, que é a Páscoa, morrer, Paulo lhe disse: já ressuscitaste com Cristo. Quem ressuscitou primeiro precisa morrer. Compreende? Então isso acontece todos os dias em nossa vida, até que Cristo ele venha e cumpra em uma totalidade. Mas então, quando você cumpre a festa da Páscoa na sua vida, quando você mata o seu desejo, a sua carne, você crucifica, você coloca no altar,
né? Nós já estudamos isso. E queima ali a sua carne de maneira a agradar a Deus. Quando você faz isso, você negou o pecado. Então, quando você negou o pecado, automaticamente você está cumprindo a festa dos pães asmos, que era a segunda festa. A festa dos pães asmos, eles pegavam um pão sem fermento. Eles comiam um pão sem fermento. O que o fermento representa na interpretação bíblica da festa? O fermento ele representa o pecado. Então nós vemos aqui o pão representando o corpo de Cristo sem pecado. Entende? Então automaticamente quando você nega o pecado, você crucifica a sua carne, você oferece a Deus o seu sacrifício, a sua Páscoa, e automaticamente a festa dos pães asmos, que era a retirada do fermento, a retirada do pecado, ela é cumprida em nós. Amém, irmãos? Então hoje eu vou deixar para sua meditação. Eu vou deixar isso, irmãos, para você aplicar isso na sua vida. Nos próximos vídeos, vamos tentar aplicar as outras festas na nossa vida aqui. Amém, irmãos? Então, eu vou deixar aqui para vocês. Espero que tenham entendido. Espero que tenham entendido o que eu expliquei e espero que tenham entendido o que o Espírito ele está direcionando você a fazer. Amém? Fiquem na paz.